Olá, programador iniciante. Você já ouviu falar no livro Código Limpo de Robert Martin? Esse é um livro que traz boas práticas de programação e todo programador deveria lê-lo e adaptar sua forma de codificar com alguns de seus princípios. Eu, pessoalmente, não concordo com 100% do que o livro traz, mas reconheço o seu valor e vou, a partir de hoje, codificar as soluções dos próximos exercícios baseados em alguns de seus princípios. E sempre vou apresentar a solução escrita sem o código limpo e a outra com o código limpo. Esse livro foi escrito sob o paradigma da programação orientada a objeto, e o nosso curso utiliza o paradigma procedural. Porém, as dicas que eu vou apresentar servem para ambos os paradigmas. Se você não me conhece, eu sou o professor Saulo Santos e há mais de 30 anos ensino lógica de programação. E eu resolvi criar esse canal para compartilhar gratuitamente com você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Essa é a solução do 78º exercício, mas esse curso de lógica de programação vai chegar a 170 exercícios resolvidos. Veja o cronograma de aulas. Nesse momento, a gente está tratando de estruturas de repetição e em breve entraremos em variáveis homogêneas, mais conhecidas por vetor, matriz ou array. Bom, então vamos lá. Pega a caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Eu considero esse exercício difícil, mas se você tiver dificuldades para resolver, saiba que não está sozinho, pois geralmente nas turmas de cursos de computação, que são formadas por aproximadamente 60 alunos, apenas um ou dois conseguem resolver esse exercício. Mas eu estou me referindo a alunos que são novatos. Se você já tem experiência com programação, então você vai ter mais facilidade para resolver. Então vamos lá. O objetivo aqui é calcular e imprimir todos os números amigos entre 1 e 10.000. Mas o que são números amigos? Dois números são amigos se a soma de seus divisores, com exceção do próprio número, resultam nos valores deles mesmos. Por exemplo, 220 e 284 são amigos, pois a soma dos divisores de 220 resulta em 284 e a soma dos divisores de 284 resulta em 220. Eu vou resolver esse exercício em linguagem C, mas você pode resolver na linguagem de sua preferência. O importante é entender a lógica de programação e adaptá-la para a sua linguagem. E eu tenho certeza de que após assistir essa aula, você será capaz de convertê-la. Bom, vamos iniciar a solução desse problema criando aqui um laço de repetição que vai fazer com que a variável i comece em 1 e termine em 10.000. Vamos incrementar aqui o i. E o que a gente vai fazer aqui dentro desse laço? Eu vou criar aqui duas variáveis, uma chamada somatório 1, eu vou atribuir para ela o valor 0, e a outra somatório 2, e eu vou atribuir também o valor 0. Agora, eu vou criar aqui um outro laço de repetição que vai ter como objetivo calcular a soma dos divisores que passam pela variável i. Tá? Então vamos criar aqui um int j, onde esse j vai começar em 1 e vai terminar em i dividido por 2. Por que i dividido por 2? O i é o número que eu quero calcular o somatório dos divisores. Por exemplo, suponha que o i esteja valendo 220. O maior divisor de 220, com exceção dele próprio, é o número 110. Então, por isso a minha variável j, o limite dela vai ser o próprio número 110. Então agora eu incremento a variável j. E aqui dentro desse laço fora agora, eu vou criar um condicional para verificar se os valores que passam pela variável i são divisíveis pelo valor de j. Se forem divisíveis, o resultado vai ser 0. E eu vou fazer com que essa variável aqui, somatório 1, receba o j, ou seja, eu vou acumulando os valores de j dentro da variável somatório 1. Tá? Então, digamos que a variável i esteja valendo 220, no final dessa estrutura de repetição, somatório 1 vai estar valendo 284. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular a soma dos divisores de 284, que no caso vai dar 220. Como que eu vou fazer isso? Vou duplicar essa minha estrutura aqui de repetição
E eu só vou alterar aqui o valor de i. No lugar do i, eu vou colocar o somatório 1, que está valendo 284. E aqui o somatório 2 vai guardar os valores dos divisores de 284. Então, o que a gente percebe aqui é que a gente tem aqui duas estruturas de repetição que são praticamente idênticas, à exceção aqui do valor i e do valor somatório 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função chamada soma divisores, que vai receber o valor de i e vai retornar o somatório em somatório 1. E depois, ela vai receber o somatório 1 e vai retornar o somatório em somatório 2. Então, tá aqui. Eu vou chamar essa função de soma divisores. Repara aqui que eu tenho um parâmetro número e ela retorna para mim o número inteiro. Então, veja só, quando ela recebe aqui o número 220, essa minha função ela vai fazer o somatório dos divisores de 220 e vai retornar para mim o número 284. E quando ela receber o número 284, ela vai executar esse laço de repetição e vai retornar para mim o número 220. Então, todo esse código que a gente colocou aqui, a gente pode apagar e substituir aqui esse zero pela chamada da função. Então, deixa eu copiar aqui a chamada dessa função no lugar do zero. Aqui eu só vou colocar, então, o valor de i. Então, quando a minha variável i estiver valendo 220, eu estou enviando o 220 para essa função e ela vai retornar para mim aqui o número 284. Então, o que eu faço aqui agora? Para o somatório 2, eu quero enviar para ela o número 284, que é o amigo de 220. Então, enviando 284, essa função soma divisores vai retornar para mim aqui o número 220. Agora, para imprimir a mensagem de que esses dois números são amigos, o somatório 1 e o somatório 2, eu preciso checar uma igualdade, que é o seguinte: somatório 2 vale 220. A variável i também vale 220. Então eu vou fazer o seguinte: se somatório 2 for igual a i, então eu vou imprimir a mensagem printf porcentagem d, vamos quebrar uma linha aqui, somatório 1, somatório 2. E agora que entra um dos conceitos do livro Código Limpo. Imagina uma terceira pessoa analisando esse código e tentando entender o significado de somatório 2 igual a i. Essa pessoa vai levar um tempo para entender isso. E para ajudar nesse entendimento, o que os programadores fazem? Colocam comentários para explicar o significado dessa igualdade. E é aí que o código limpo entra. O que o código limpo diz? Se você puder substituir um comentário por uma função que tenha um nome autoexplicativo, você está trazendo clareza para o seu código. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Veja só o nome da função que eu vou criar. isAmigo. Então essa função ela vai retornar para mim true ou false. Eu vou enviar para ela justamente os mesmos valores, somatório 2 e a variável i. Você percebe que fica claro isso aqui, ó, isAmigo. O is significa que essa função é uma função booleana, que ela retorna true ou false. E eu estou enviando para ela os valores 2, somatório 2 e o valor de i. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte: se esses dois caras aqui forem amigos, tá? O meu if vai analisar um resultado true. E analisando um resultado true, eu imprimo somatório 1 e somatório 2. Então, vamos criar aqui essa função isAmigo, que vai ser do tipo bool, isAmigo. Ela vai receber dois parâmetros que são dois números, né? Número 1 e int número 2. E eu vou retornar a igualdade. Número 1 é igual a número 2. Se número 1 for igual ao número 2, ele retorna para mim true nesse condicional. Vamos analisar então o resultado, ver o que a gente obtém como saída.
Olha só o que a gente obteve como saída. Repare que os números aqui, olha, 284 e 220, saiu aqui, que são dois amigos. E aí eles mostrou para a gente também aqui ó, o número 220 e o número 284. Ou seja, ele está duplicando para a gente a saída dos números amigos. Veja aqui outros amigos. Esse e esse saem duplicados. Esse e esse saem duplicados. E esses dois também. E esses dois também. E aparecem para a gente aqui alguns números que a gente poderia dizer que são números intrusos, né? Esse 6, esse 28, esse 496 e esse 8.128. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: esses números são ditos números perfeitos. E de acordo com a regra dos números amigos, eles não poderiam estar sendo impressos nessa saída. Então o que a gente vai fazer para evitar a saída desses números perfeitos? Se você não sabe o que é um número perfeito e como obter esses números perfeitos, na aula 77 eu escrevi um código, fiz uma aula só tratando desses números. Tá? Mas para a gente resolver esse problema, o que eu vou colocar aqui? É o seguinte: antes de imprimir um número, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou verificar se o somatório 1 é maior que o somatório 2. Dessa forma, eu vou conseguir eliminar as duplicidades e eliminar também os números perfeitos da saída do meu código. Vamos ver a saída agora aqui. Vamos compilar, vamos executar. Tá aí. Então agora a resposta está perfeita. Apenas os números amigos entre 1 e 10.000 estão sendo impressos. Mas qual que foi a ideia aqui? Foi o seguinte: eu analisei aqui, se o somatório 1 for maior que o somatório 2, eu mando imprimir esse cara. Então, por exemplo, somatório 1 está valendo 284 e o somatório 2 está valendo 220. Então ele vai questionar: 284 é maior que 220? A resposta é sim, então ele vai imprimir os dois. Agora, quando estiver calculando o contrário, esse cara estiver valendo 220 e esse cara estiver valendo 284, ele não vai imprimir. E também no caso dos números perfeitos, porque os números perfeitos eles são iguais, tanto para somatório 1 quanto para somatório 2. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: repara que eu tive que explicar para vocês o objetivo desse condicional. E é justamente aqui que entra o código limpo. Eu não deveria ter que explicar para vocês. Apenas olhando para esse condicional aqui já deveria ser suficiente para você entender o objetivo dele. Tá? Mas como isso aqui não é muito claro, o que a gente vai fazer então? Vamos criar uma função para substituir, ou seja, para evitar a colocação de um comentário nesse condicional. E o nome dessa função vai ser o seguinte: evita imprimir duplicidade. E eu vou enviar para ela o somatório 1 e o somatório 2. Então vamos criar essa função aqui. Também vai ser uma função booleana. Vamos colocar aqui int. E o retorno dela vai retornar true se somatório 1 for menor que somatório 2. Se ele retorna true, os dois números são impressos. Vamos verificar o código. Tá aí, resposta correta. Vamos analisar então como ficou a solução final aqui do nosso código limpo. Foram criadas então a função soma divisores, a função isAmigo e a função evita imprimir duplicidade. E o nosso código no void main ficou mais enxuto, com apenas 5 linhas dentro do nosso laço de repetição. E aqui a gente tem a solução sem código limpo. Eu acabei retirando aqui a função que substituiria aqui esses dois laços de repetição, mas o importante aqui é observar o seguinte, que os meus dois condicionais, eles precisariam aqui de comentários para serem entendidos. E nesse caso, trabalhar com código limpo aqui faz todo sentido.
E aí, gostou dessa aula? Então se inscreva no canal e me ajude a chegar aos 1000 inscritos, compartilhando esse canal com seus colegas de classe. Dessa forma você ajuda o canal a crescer, mas me dê também um feedback, escreva nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, se você não gostou, o que podia ser melhorado. E coloca também a sua solução escrita na linguagem de sua preferência. E para finalizar, eu vou te deixar um link com outro desafio para você continuar treinando. E é isso, gente. Fico por aqui. A gente se vê então na próxima aula.